appreciate that song Brother Unrun just sang. Com certeza eu aprecio esse hino que o irmão Arwin acabou de cantar. Down from His glory. Desceu de sua glória. If He hadn't come from His glory, where would we all be tonight? Amen. Se ele não tivesse descido de sua glória, onde estaríamos todos nós esta noite? So we're thankful that He come down to help us. Então, estamos agradecidos por ele ter descido para nos ajudar. Now, with many standing, we'll just hurry right through in the best we can. I don't say we're going to hurry right through, but I mean we're going to get started as quick as possible. Agora, com muitos de pé, nós simplesmente nos apressaremos aqui o melhor que pudermos. Eu não digo que vamos nos precipitar através disso, mas quero dizer que vamos começar o mais rápido possível. And now, let us turn now after we've had the first chapter, second, third, and fourth, and fifth last night, and tonight we're starting on the sixth chapter of Revelation. E agora vamos abrir, tivemos o primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto e o quinto ontem à noite. E nesta noite vamos começar no capítulo 6 de Apocalipse. Now, as we study this chapter, we're referring different places, even to Old and New Testament alike, because the entire book is the revelation of Jesus Christ. Agora, à medida que estudarmos este capítulo, estaremos nos referindo a diferentes lugares, mesmo no Velho e Novo Testamento, porque o livro completo é a revelação de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe. Nós vamos ler Isaías capítulo 59, versículo 19. Isaías 59, verso 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Senhor, mais uma vez, aqui estamos, envolto na grande misericórdia, naquele sangue que foi a propiciação pelos nossos pecados, a oferta que o Senhor deu para pagar nossas iniquidades. Estamos certos desta grande vitória. E aqui estamos para ouvir mais um pouco a sua voz. Ajuda-me e ajuda seu povo para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A palavra
e o nome. A mensagem do profeta não é apenas uma revelação dos mistérios, mas ensinamento, correção para advertir cada um de nós naquilo que fazemos. A vida que temos aqui na terra, dependemos de um ensinamento. E este ensinamento que nós pregamos vem através do profeta. Amém? Agora, vocês têm que notar isto, que o profeta pregou está na Bíblia. Eu vou ler aqui alguns parágrafos que o irmão Norivan estava falando sobre eles. Eu acabei dando uma olhada e falei, é bom eu ler até para a igreja. Para ajudar, logo eu entrarei na palavra e o nome. Parágrafo 177, almas que estão em prisão agora, tradução da Voz de Deus. Ele diz assim, segura as irmãs aí agora. E vocês, Assembleias de Deus, deixam essas mulheres cortarem curto o cabelo delas, mas as proíbem de usar maquiagem. Não há realmente uma escritura contra a maquiagem. Não pensa que ele também vai aprovar isso. Mas há contra cortar curto o seu cabelo. Ela nem mesmo está em condições de orar diante de Deus, quando ela corta o cabelo. Muitas delas são até pregadoras. A Bíblia diz, 1 Coríntios 11, o marido dela tem o direito de dar a ela um divórcio e de deixá-la. O marido for deixar da mulher, segundo a Bíblia, só porque ela cortou o cabelo, aparou o cabelo. Tem hora que ele manda ela fazer isso. Aí era ela que tinha que deixar dele. Aí é ela que tinha que deixar dele. Vamos usar a Bíblia, vamos usar a mensagem agora. Amém? Vocês estão entendendo? Gosta muito de revelação. E vocês precisam de ver como gostaram da mensagem de hoje cedo. Só porque falou em namoro, casamento. Gostaram. Cada um quer um CD para levar para casa. Agora, eu vou advertir você. Você vai ter que aprender isso. Nós estamos aqui para ensinar. Não somos o mestre, mas aqui o mestre está. E já foi revelado ao profeta, o profeta já pregou. Só que tem coisas que as pessoas fazem, ou mesmo os maridos que são culpados das mulheres fazer, ou eles mesmos são culpados porque permite a mulher fazer. Eu gosto de dar mais uma explicação. Se ela tivesse o problema do cabelo comprido, estivesse muito comprido, muito pesado, estivesse entortando a coluna dela e fosse atestado por 2, 3 médicos de que ela está sendo prejudicada com aquele cabelo, naquele comprimento, então ela poderia tirar uma parte dele. Está sendo prejudicada. Mas a maioria tem uns cabelinhos, as mulheres quase que o cabelo não está nem crescendo hoje. Está raquítico. É perigoso elas ficarem careca que nem nós, os homens. Mas se vier um castigo por elas cortar, se elas ficassem carecas, você pensou bem? Mas não precisa pensar que vai vir castigo, não vai vir não. A coisa está na Bíblia.
Está na Bíblia. O profeta diz: o marido dela tem o direito de dar a ela um divórcio e deixá-la. Agora, se ele fala para ela: vai cortar esse cabelo, vai acertar, está muito feio, essas pontas, tudo esquisito, aí acerta isso para ficar uma mulher, eu quero minha mulher bonita. Os homens do mundo também querem as mulheres dele bonitas. Tira a roupa, sai lá fora, eu quero você bonitinha, de short. É um grande homem. Os homens do mundo dizem para as mulheres deles, eles não querem mulheres cristãs. Eles dizem para as suas mulheres: tira a roupa e mostra para os homens. Sai lá fora. Vai lavar calçado de short. Mas se alguém mexer com a mulher deles, aí o irmão Branham diz que eles dizem: ó, eu vou lhe dar um murro. O irmão Branham diz: quem precisa de um murro é você. Agora, o crente, vocês me desculpem porque hoje está dando uma chacoalhada. Os crentes, é engraçado, o irmão Norvão me mostrou uma coisa, eu achei outra. Bom isso daqui, certo? Bom, gostei disso daqui. É a liberdade que começa a ter as pessoas. E se o marido tem marido, fala: ó, coisa boa, a mulher corta o cabelo. Quem sabe ele fica até orando em espírito. Já está com vontade de largar da mulher. Cabelo. Aí eu tenho onde pegar para poder deixar dela, né? Mas do outro lado, quando o marido permite ela cortar o cabelo, era ela que tinha que falar para ele: eu não vou fazer isso. Ela que tinha que ser a cristã. Está faltando mulher, com M maiúsculo. Aleluia, aleluia. Esse CD eu sei que eles não vão querer. É esse que eles precisam. Fica rodando todo dia. Toda mulher que gosta de cortar cabelo, acertar cabelo, fazer belezinha, deveria pegar o CD e ficar ouvindo. Quando as mensagens do profeta, por aqui nesse parágrafo 177, almas que estão em prisão agora, e tocar. Volta aí, menino, volta esse outra vez, eu quero ouvir outra vez. Mas passa por alto. O marido tem direito de deixá-la e dar a ela um divórcio, e é deixá-la, né? Certo? Ela se apresenta ao mundo como uma mulher impura. Irmãos, vocês gostam de William Branham, profeta? Oh, eu gosto de William Branham quando revela trovões. Aleluia. Bum! Não tem revelação de trovões sem este ABC. Não adiantou nada você ter revelação de trovões se o ABC você não obedece. Ela se apresenta ao mundo como uma mulher impura. Para nós parece que não tem nada a ver. Como que ela apresenta ao mundo como uma mulher impura só porque ela cortou o cabelo? Assim diz o profeta, e é verdade, eu creio. Eu não creio só que Deus revelou os trovões através de William Branham. Eu creio nisso também que ele fala. Isso aqui também é verdade. A Bíblia assim disse. Ela desonra seu próprio marido quando ela o faz. E quando o marido permite, ele está dizendo: eu quero ser desonrado. Acerte seu cabelo, corte seu cabelo. Agora, se ela o faz desobedecendo, ele tem direito de deixá-la. Ela desonra seu próprio marido quando ela o faz. É exatamente isso que a Bíblia disse. Vê 178. Almas que estão em prisão agora. Bem, mas uma mulher usar maquiagem, nós encontramos uma mulher que fez isso na Bíblia, somente uma, foi Jezabel. É essa mesmo que foi, a única pessoa na Bíblia que usou maquiagem, foi Jezabel. E Deus imediatamente a deu de alimento aos cães selvagens. Então não tem jeito de escapar. Ele falando das Assembleias de Deus, que as Assembleias de Deus deixam as mulheres cortar o cabelo e proíbe maquiagem. Ele diz: mas para cortar o cabelo tem Bíblia. E para usar maquiagem,
Vocês não têm Bíblia para isso. Aí ele começou a mostrar exemplos de pessoas, como Jezabel, que usava se pintar, maquiar. Ela está toda pálida, vai lá, passa um rouge, ó, ficou bonitinha, rosadinha, lava para você ver, barata. Descascada. Aí você olha lá, sou eu? Mas passou um rouge, mudou um pouquinho. Acha que é uma grande coisa. Aí, escuta bem, a mulher que usou maquiagem, ela foi dada de alimento aos cães selvagens. Foi tanto alimento para os cães, e a pessoa, a mulher do rei, não deu tempo, irmãos, dos homens descer daquele sobradinho onde eles estavam, de onde jogaram Jezabel. Não deu tempo deles descer e pegar Jezabel inteirinha. A hora que eles desceram para tomar Jezabel, só estavam os ossos. Os cães tinham comido a carne dela. Com uma profecia que o profeta Elias, que já havia dado a profecia e foi embora. Ele deu uma profecia e foi embora. Talvez alguém diz, o homem foi embora, a profecia não cumpriu, ele é um falso. Aí eles olhavam na mulher, olha aí, rapaz. Elias falou, os cães comerão a sua carne no caminho de Jezreel. Chegaram lá, não tinha o corpo inteiro, carne já tinha ido. Isso daí vocês têm que saber, é o que Deus vai fazer com as irmãs que cortam cabelo e que usam maquiagem. Cães selvagens, você diz que cães selvagens. Não, eu não posso falar isso. A Bíblia chama pastores de cães. A Bíblia chama obreiros de cães. Quando eles permitem a coisa errada. Aí nós poderíamos incluir nós também, maridos de cães. Quando permite a coisa errada. Vocês falaram alguma coisa para mim? Não? Foi bom, me mostrou uma, eu vi outra. Amém. É exatamente o que a Bíblia diz. Bem, mas uma mulher usar maquiagem, nós encontramos uma mulher que foi isso na Bíblia, somente uma, Jezabel. Ela se tornou uma desgraça. E até mesmo tudo que é vil, chama-se Jezabel. Olha, eu acho que uma irmã pura, santa, quer servir a Deus, vem para a igreja, amando a Deus, que ela não quereria estar sendo considerada como uma mulher dessa. Tudo que é vil, chama-se Jezabel. E também não é um dever de nenhum membro. Vou te explicar porque tem membro que é errado, tem obreiro também errado. Você fala isso ao público aqui, enquanto estou pregando, é uma coisa. Mas você encontrar uma mulher ali fora e você chamá-la de Jezabel, de mulher vil, ela pode te mandar para a cadeia. Porque aí você está tratando com aquela pessoa individual. A coisa é errada. O profeta estava pregando à congregação. Eu estou pregando para vocês. Agora, qualquer pessoa que passa lá na rua, Jezabel ali, ela escuta, o que você falou? Aí é hora. Aí você vai ver o Jezabel. Agora, qual das mulheres, vocês são limpas, são puras, querem servir a Deus, vêm para a igreja para melhorar mais de vida, não para parecer-te com o mundo? E por que fazes e permite coisas em ti para te pareceres com o mundo? Será que eu vou falar a palavra e o nome? Bem, parágrafo 179. Almas que estão em prisão agora, tradução da Voz de Deus.
Você não tem que fazer isso, você não tem que fazê-lo. O que faz fazê-lo então? O espírito do diabo. Quer dizer, deu lugar ao diabo. Você não quer fazer, você não deve fazer, você não quer cortar cabelo, você não deve cortar cabelo, está aqui. E você também não quer fazer, mas por que faz? Eu não quero fazer isso e faço. Então é o diabo. É você dando lugar para o diabo. Ao invés de dar lugar para o Espírito Santo, você está dando lugar para o diabo, no seu corpo, nas suas ilusões. 180. Vocês não compreendem isto. Eu sei que vocês não compreendem. Vocês são pessoas boas demais. Olha aqui. Vocês são boas. Vocês apertam minha mão, conversam comigo. E eu as amo. Isso mesmo. Porém, se eu vejo isso, não seria eu um hipócrita? E se eu vejo, não falo? Reticência. Paulo disse: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, não só novo nome, não só 7 trovões, não só terceira puxada, mas também o seu lugar na igreja, a sua forma de vestir. Você pensa que eu não tenho filhas com o mesmo espírito, que tem vontade de colocar uma calça esporte, acha bonito nas outras, e ainda está quase dentro do ovo ainda. Está na casca. Mas eu tenho filhas desse jeito. Eu já disse, é só eu morrer. Tem mulher, quando ela sai da igreja, a primeira coisa que ela faz é pôr uma calça esporte. Filhas minhas, acho que é só eu morrer. A primeira coisa que ela vai dar trabalho para os maridos, ou para quem ficar aí, é isso. Já é colocar uma calça esporte. É o espírito do dia, você pode pregar, mas isso está na casa do pastor, na casa do diácono, na casa do músico, na casa do membro. Vocês querem ceder? Bom, né? Irmão Branham, eu as amo, mas eu não posso ficar sem falar isso. Nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus, que o sangue de nenhuma mulher esteja sobre mim naquele dia. Tem hora que você fala, mas as pessoas não dão ouvido ao que você fala. Tem que falar claro. Fala o português claro. Mais claro do que é o meu português, acho que não tem jeito. Meu português é tão claro que até chega lá em Portugal. Português claro. Olha a sua forma de vestir, olha a sua roupa curta, olha a sua roupa decotada, olha mostrando os seus seios, daqui a pouco ou mostrando as suas costas. Não tem jeito. Olha mostrando suas axilas. Olha o tamanho da blusa, da manga de blusa que ela usa aqui no... Levanta a mão, irmão. Parecendo Zauripe. Ei, glória, hein? Né, Zauripe? É isso daí. É dessa forma. Elas não podem nem levantar, porque se levantar você vê tudo. Eu não estou falando de mulher lá fora, não. E não adianta, tem umas que usam, e usam só para a igreja. Se você encontrar com elas lá fora, elas não parecem. Não é só aqui, não. É em muitos tabernáculos do Brasil. Se você encontrar com elas em casa, a roupa delas é diferente. É pior. Não é que é melhor, não. É pior. Se você encontrar no supermercado, é pior. Se você encontrar numa festa, ela deve estar parecendo uma mulher vil. E talvez o marido com o braço em volta do pescoço, é meu amor. 2 vil. O meu problema é que eu sou forte, não no físico. Eu falo forte, não na voz. A palavra é forte. Eu quero que ela penetre. Que o sangue de nenhuma mulher esteja sobre mim naquele dia, ou de nenhum homem. Eu lhes tenho dito a verdade, e eu tenho odiado fazê-lo.
Se fosse para mim pregar só revelação de mistério, é bem mais gostoso. Mas tem hora que eu tenho que pregar cada uma também. Eu tenho que pregar isso, não tem outro. Eu vou fazer. E aí eu tenho que falar sobre o novo nome, e aí eu não tenho outro. Os outros não crêem. Aí eu tenho que falar. Muito bem. E lhes tenho dito a verdade, e eu tenho odiado fazê-lo, não odiando porque eu não queira fazer o que Deus me diz para fazer, porém eu as amo. Eu não quero feri-las. Então o que eu vou fazer? Mas o amor divino, puro, o levará a fazê-lo. Você vai falar, mas isso é amor? O profeta diz que é amor. Ele diz, eu prego isso daí por amor. Eu tenho que pregar dessa forma, por amor. É o amor divino e puro. Isso que é amor divino. É trazer correção. É colocar cada um de nós no lugar certo. 182. Jesus até mesmo orou para escapar da cruz. É possível que o cálice passe, disse, contudo, não a minha vontade, a tua. É possível que tenha outro para declarar o seu nome de um novo modo. Nós temos parágrafos do irmão Brano que ele fala desse jeito. Vou declarar o seu nome de um novo modo. Quer dizer, não é Jesus, é de um novo modo. Vou eu ter que ser o sujeito que diga isso? Sou eu o sujeito que tem que falar para elas? E quando elas cortam o cabelo, o marido delas tem direito de deixá-las, de dar-lhe uma carta de divórcio? Sou eu, esse sujeito, que tem que dizer para ela, quando ela usa maquiagem, que ela vai ser comida pelos cães selvagens? E elas estão sendo comidas pelos cães, por pregadores, por marido. Agora tem marido que não consegue mesmo. Eu conheço gente. Tem marido que tem só que orar. Senhor, tem uns que tem que orar diferente. Não me dê força, senão eu bato nela. Tem uns que Deus me dê força. Tem uns que dizem, Senhor, nem me dê força. Porque se na hora que ela fizer a coisa errada, eu vou fazer outra errada também. Porque que era de mulher teimosa e desobediente. Vou resguardar minhas irmãs, vocês não são assim. Aleluia. Vocês não são assim. Vocês não são teimosos, vocês não são desobedientes. Vocês são filhos de Deus. Amém? Amém? Ei, com amém fraco. Vocês não são desobedientes, mas que era de mulheres desobedientes. E de homem que não sabe amar a sua esposa. Só sabe ter brutalidade. Se você soubesse que a brutalidade veio de Caim, e Caim era do maligno, você deixaria a brutalidade. Tanto a mulher como o homem tratariam um ao outro melhor, porque aquela brutalidade veio exatamente de Caim. Caim foi um bruto que não soube tratar o seu irmão e o matou. Quando não mata com pancada, mata com língua. É um bruto. Agora, dele a palavra. João Batista, você vai dizer que ele era um bruto? Ele deu a palavra para o rei, para a mulher do rei, mas era Deus que estava mandando ele falar. Paulo deixou isso escrito para nós. Brana veio e pregou. Nós temos que repetir. Isso daqui eu estou profetizando outra vez o que Paulo profetizou, o que Brana profetizou. E vocês têm que fazer a mesma coisa. Em casa, seja o profeta do lar, o marido profeta, que diga as escrituras, repete as escrituras para a esposa. Porque ninguém melhor que vocês é que convive um com o outro, que sabe acalmar um ao outro. Na hora que a coisa está feia, só vocês dois sabem acalmar um ao outro. Porque vocês que se entendem, que conhecem, vocês que casaram. A palavra e o nome. Ainda não cheguei lá, hein? Meu Deus do céu.
Vou ter que ser eu esse sujeito para falar isso? Vou eu ter que tomar essas preciosas mulheres que são tão amáveis e tudo mais e simplesmente descascá-las em pedaços? Vou eu ter de fazer isso? Vou eu ter de tomar os meus irmãos ministros e me pôr ali e lhes dizer que eles amam o dinheiro, a denominação mais do que amam a Deus? O profeta diz, eu tenho que fazer isso? Sou eu o indivíduo para fazer isso? Tem que ser eu para dizer aos meus irmãos ministros que eles amam mais os companheirismos de pastores, os plenários, do que a Bíblia, do que a mensagem do profeta? Tenho eu que ser este homem para dizer isso, esse indivíduo que fala isso, como diz o profeta, que esse sujeito que fala estas coisas, e dizer para esses ministros, vocês estão amando mais os seus companheirismos, suas organizações, os seus salários, o que alguém faz para você monetariamente, que você não pode pregar a revelação dos 7 trovões, você não pode dizer para o povo um novo nome, você não pode dizer que Deus estava encarnado com o nome de Jesus, porque era com o nome de Brana, era Jesus encarnado em Brana. Por que não pode dizer isso? Porque estão presos a um companheirismo, porque estão presos ao lado de gente grande, eles não estão presos na revelação. Eles dizem que Deus andou em 2 pés aqui, em William Branham, mas só que esse Deus que andou em 2 pés não tinha nome. E para eles é a crença errada, porque eles dizem, andou em 2 pés e chama Jesus. Não, chama Branham. E hoje ele anda em 2 pés em mim e chama Osmar. Qual o seu nome? Ele anda em 2 pés em você. Porque agora é o corpo. Aleluia. Como a igreja deveria ser forte hoje. Mas tenho eu que ser o pregador para falar isso, quando eles deveriam estar pregando isso primeiro do que eu. Tenho eu que dizer para eles que eles amam mais suas denominações, seus companheirismos, larga da palavra só para ter companheirismo com alguém que gosta deles. E por que não tem companheirismo com Deus que te ama, que te salvou, que verteu sangue, que te comprou? Não tens medo? Ele já saiu do propiciatório. E você fica na terceira, primeira e segunda. Terceira, primeira e segunda. Alguém diz, o que é isso? É carro? Eles vêm para a terceira etapa, voltam para a primeira e segunda. Eles não sabem o que faz, não tem revelação. Quando adquire um pouquinho de revelação, já acha que tem uma grande luz. Mas para poder ficar unido com outros grandes, não pode se unir com a palavra e ficar lá na manjedoura. Não pode se pôr ao lado de Jesus e ficar sozinho. Tem que estar no meio de grupo, parece gafanhoto e não águia. Águia solitária, águia vive sozinho, águia não precisa de estar na igreja dos outros, não. Águia vive sozinho. Você vai na igreja porque tem um lugar para você ir, mas se não tiver, você fica sozinho. É o que o profeta tem ensinado. Mas as pessoas nunca aprendem. Elas querem outros parágrafos da mensagem do irmão Branham para as defender. Quando o irmão Branham mandava as pessoas para as denominações, quando ele não tinha pregadores para ensinar aquelas pessoas, e depois da abertura dos selos, quando ele pregou na abertura dos selos, ele mostrou que aquelas denominações eram do diabo. Era a mesma coisa de dizer, eu mandei vocês para aí, sai dela, sai daí agora. Mas eles querem encontrar um refúgio ainda. Olha, faz tão mal. Talvez você vai achar que eu sou um ignorante, mas faz tão mal, primeira e segunda etapa, para nossos filhos em escola dominical. Dá terceira, dá trovão para ele. Meus meninos são desobedientes, são arteiros. Mas você conversa com eles, diz, Cordeiro, são do trono. Essas menininhas arteiras que eu tenho. E aí pergunta, esse daí não é do Cordeiro, são do trono, não? Ah, então, tudo errado.
Ensina isso. Vamos levar nossos filhos para a escola dominical da primeira e segunda etapa, porque nós não temos onde levar. Eles vão aprender a pegar uma espada para te matar depois, e você não os converterá nunca. Você tem que mostrar para eles o que é correto agora. É tempo disso. Ou você crê, ou você larga de mão. Mas se tem luz, não tem jeito de você largar de mão. Tem que crer mesmo. Amém? Estou chegando aí. A palavra e o nome. Se você honrar a palavra e o nome que Deus usou nesse século final, você não estará em companheirismo de primeira e segunda etapa. Eles não podem te admitir, a menos que eles estejam te enganando para poder você ficar em companheirismo com eles. Mas que eles crêem do jeito que você crê, eles não crêem. É a palavra e o nome. A Bíblia diz aqui, a palavra e o nome. O irmão Branco diz, a palavra é o nome que põe o inimigo atrás de nós. Agora, não é a palavra da primeira e segunda etapa. Não é o nome Jesus. O nome Jesus não põe inimigo atrás de nós mais. O nome Jesus está levando o povo para as igrejas denominacionais, para igrejas mornas, para igrejas frias. Está levando para os pentecostais, que diz ser quente, mas é morno, assim diz o Senhor. Aleluia. A palavra e o nome. Porém, nunca. Olha, e os meus preciosos irmãos que colocam seus braços, quer dizer, ao meu redor, me abraçam. Tenho eu de fazer isto? Deus, não me deixes fazê-lo. É nessa mensagem mesmo que ele pregou, terceira etapa, e ele viu os filhos dele para lá de fora e falou para Deus, Senhor, o que eu estou pregando, que não seja correto, que eu esteja equivocado, porque os meus filhos estão lá fora. E aqui ele fica do mesmo jeito. Um homem amoroso que nesse daqui só tinha que ser Deus em carne. Ele queria que até o que ele pregou fosse errado. Porque eu tenho meus filhos, senhor, tem que salvar meus filhos. Tem hora que a gente fica pego na carne, na família natural. E quer até que a palavra não cumpra. Mas ela tem que cumprir. Ela é verdade. Não adianta. É aqui mesmo. Eu creio que é 228, 230 da mensagem Almas que estão em prisão. Agora, tradução de Goiânia, que eu lembro. Esse daqui é outro parágrafo. Porém, nunca deixei de vos anunciar todo o conselho. É o amor divino que me levou a isso. É o amor divino que levou o William Branham a repreender as mulheres com roupa curta, com shorts, cabelo curto, com maquiagem. Foi o amor divino que levou o William Branham a pregar isso para nós. Para mostrar para nós, os ministros, que nós não devemos nos vender a salários. E não se prega uma coisa forte para uma pessoa, só porque ela vai dar certa quantidade de dízimo, então não se dá a mensagem. Temos que amar a alma desta pessoa, ainda que perca o dinheiro dela, perca o dízimo dela, mas ela tem que ouvir a verdade. E qualquer pessoa, nós temos aprendido isto. Se vocês creem que Deus tem dado autoridade a nós para pregar esta mensagem, para mostrar essas verdades da revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, para todos vocês, não teria mais nenhuma pergunta. Tudo que nós fizéssemos, vocês diriam amém. Não teria que fazer mais nenhuma pergunta. Eu tenho pessoas que é contrário a mim, que falam contra mim, porque eu tenho a foto do pastor Joaquim no meu site. E eu não tenho foto do pastor Joaquim no meu site para chamar a atenção daqueles que crêem no pastor Joaquim. Eu tenho porque eu creio que o pastor Joaquim fez aquele trabalho. Entendeu? Eu creio. Eu não quero ser um infiel, um hipócrita. Eu quero falar a verdade. Eu não quero ser um fingido. Eu sei que ele fez, eu sei que o trabalho através do rádio, ele fez nesse Brasil. É por isso que eu tenho ali, ele cumpriu aquela profecia do rádio.
Mas ali também tem uma mensagem da hora da meia-noite. Poderia muito bem ter cumprido, mas não pôde cumprir. Deveria cumprir, mas não pôde cumprir, não creu. Diz, mas a hora da meia-noite sairá uma mensagem nesta nação. Ele deveria ter feito isso. Não, a primeira e segunda etapa não é meia-noite, gente. Todo mundo sabe. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o Senhor. É a revelação dos selos. É os trovões, é o novo nome. Mas eles não quiseram. É o que eu tenho dito ali. Mas de hinos, ainda os melhores que cantam é Goiânia. Canta hino bom, sabe fazer as coisas. Não tem a terceira etapa, mas ficou com um lado bom também. Sabe? Não é gente para nós odiarmos, não. Nós amamos, nós saímos dali. Nós amamos. Amém? Vocês estão entendendo? Então nunca vai pensar que eu vou falar mal do pastor aqui. Fraquezas dele? Não, eu também tenho. Você também tem? Falar de fraquezas dos outros? Aí pega o meu CD, Retaguarda Carnal, de terça-feira. Só que eu não tenho hoje. Retaguarda carnal. Pega ele para você ver. Você tem uma retaguarda carnal, por que quer mexer com a vida dos outros? Cada um tem seu defeito. Nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. É o amor divino que me levou a fazer isto. 185. É por isso que esta mensagem tem sido desta maneira? Ele pergunta. É sim. Em nenhum lugar mais no mundo é assim. É por isso que esta mensagem tem sido desta maneira. É por isso que aqui nós temos pregado tudo. Tem correção de todo lado, tem amor de todo lado, mas tem revelação dos selos, novo nome, terceira puxada. Tem revelação, é aqui sim. Nenhum outro lugar no mundo prega o que se prega aqui. No mundo. Tem uns aí que tomaram um remendo do que nós pregamos e colocaram na igreja deles, dizendo que é a terceira etapa. Só que a rotura, o buraco da roupa ficou maior. Porque isso daqui é pano novo. Revelação dos selos é pano novo. E Jesus Cristo mesmo diz, não se põe, não se deita remendo novo em pano velho, porque a rotura vai ficar maior. Onde você passa a linha, vai cortar, vai apodrecer. Mais ainda aquele pano velho, porque o pano novo é resistente. A mensagem da hora, a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos, o novo nome revelado dentro dos 7 trovões é grande, é forte. Se vocês tomam um pedacinho desse e colocam só um pedacinho na igreja de vocês, o buraco, o rombo vai ser maior. Amém. Agora que eu cheguei. Agora eu vou falar um pouquinho só. Estou com poucos minutos. 5 de dezembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, irmão Branham pregou a era da igreja de Éfeso. Parágrafo 59. Agora, você vê que isso não é demasiado estranho, porque é a palavra e o nome os que fazem com que o inimigo corra atrás de nós como rios. Na igreja primitiva, era a palavra primitiva e o nome de Jesus Cristo, que fez durante 7 anos da igreja, que fez o inimigo correr atrás de nós como rio. Quando a mensagem foi pregada no Brasil, e nós pregamos aqui em Franca, esta mensagem, a palavra e o nome Jesus Cristo no batismo, fez com que os inimigos corressem atrás de nós como rios. Porque nós tínhamos a palavra e o nome para batizar. Agora nós estamos na terceira puxada, terceira etapa. Outra vez, nós temos a palavra e o nome. O nome não para batizar, mas o nome para revelar. E agora, o que faz? A palavra e o nome. Nós não temos só o nome, nós temos a palavra. Nós não temos só a palavra, nós temos o nome. E aí tivemos a palavra
que é a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. E quando foi revelado os trovões dentro dos 7 selos, conforme está no primeiro selo 132, o novo nome está revelado dentro dos 7 selos, porque foi revelado nos trovões. E aí é hora que faz o inimigo. E o inimigo não é mais pentecostal. O inimigo não é mais batista metodista. O inimigo é primeira e segunda etapa. São crentes em William Branham. O inimigo são os da própria família. Foi o Senhor Jesus quem disse: os vossos inimigos serão da própria família. E aqui está. Os que falam contra o que pregamos, tanto a palavra quanto o novo nome, que se é novo porque Deus estava no outro homem. E Deus nunca esteve num homem depois de Jesus, como esteve em Branham. E Deus nunca esteve em um homem depois de William Branham. Ele permaneceu na sua palavra. É assim que ele fez. Você tem que ver que foi assim que Deus fez. Ele esteve em Jesus. Ele nunca esteve em um homem naquela porção que ele esteve, que foi totalidade da divindade em Cristo. Colossenses 2:9 e 2:19. Ele estava ali em totalidade, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas ele prometeu que nos últimos dias, dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló, que Deus estaria na terra outra vez como filho do homem, como ele esteve em Jesus como filho do homem. Ele viria nos dias de Noé, e quando ele veio nos dias de Noé como filho do homem, ele estava em William Branham, num outro homem, num outro nome. E este era o mistério do 7º selo. Este é o mistério do dia e a hora. Se você souber dia e hora que ninguém sabia, naquele dia foi desvendado quando Deus desceu do céu sobre o Monte Pôr do Sol, em 28 de fevereiro de 1963, das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio, está registrado pela própria ciência, vocês não podem negar isso. Deus estava abrindo para o profeta, e depois o profeta veio abrir para nós, num quartinho, na tenda. E que fez nós paralíticos andar, nós cegos ver, nós surdos ouvir. Mas não pode fazer outros cegos, surdos, receber a mesma bênção que nós recebemos. Tem que ter a mesma eleição. É a palavra e o nome. Olha o que o profeta Isaías diz. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Você nem tem que arvorar sua bandeira. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que levanta e te defende. Hoje é o Espírito Santo, na mensagem revelada do profeta, que nos defende, que houve uma manifestação de Deus encarnado no século XX, que fez mais obras do que fez Jesus no século I. Me diga que eu estou errado, crente da mensagem, pastores. Me diga que eu estou errado, que Branham não pregou isso. Branham diz, São João 14:12, cumpre nesta era. Obras maiores farei. E qual obra foi feita maior? Jesus multiplicou pães e peixes, mas Deus em Branham disse, haja esquilo, como ele disse no início, haja luz, e houve luz. Será que não dá para perceber que isto é a manifestação maior? É a palavra e o nome que põe o inimigo atrás de nós. E o inimigo é os da própria casa, da mensagem, da primeira e segunda etapa, que não sabe nada de trovões revelados, de novo nome. Aí ele sai como um rio, correndo atrás de nós, para ver se nos afoga. E no natural eu não sei nadar, mas na palavra aqui você vai ter que escutar. Amém. Estou ainda no parágrafo 55 da era de Éfeso.
É a palavra e o nome os que fazem com que o inimigo corra atrás de nós como rios. Aquela palavra poderosa que foi manifesta em curas, sinais, prodígios e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. E agora, aquele nome odiado e desprezado pelos judeus foi motivo de zombaria para os intelectuais, que riam ao pensar que alguém fosse tão insensato para crer que um homem morreu, logo ressuscitou e agora está sentado nos céus. E eles ficavam chamando de hereges, de falsos, vocês que crê nesse Jesus. Assim sendo, aqui estavam os perseguidores religiosos, os judeus, maldizendo este Jesus, o qual era para eles um Messias falso. Quando se fala em Brana, para o povo da mensagem, é um nome falso. Você sabia? Brana é um nome falso para novo nome para eles. Brana é um nome falso. Eles dizem, temos que combater essas coisas, que diz que o novo nome é Brana. Mas eu estive no meio deles por 30 anos, 29 anos. Nunca ouvi eles pregar isso, porque não era para eles. Agora vem aí galantear. E os do Brasil não tem muita força para falar, chama uns da África para ajudar. Vem outros do Canadá, vem outros de outro lugar para ajudá-los. Fala contra esse homem, amaldiçoa esse povinho que crê que o novo nome é Brana. Amaldiçoa eles. A hora que eles abrem a boca, eles chegaram a abrir a boca aqui no Brasil, de uma certa forma, que depois diz que não falou aquilo. Falou até que quando os trovões forem revelados, já foi revelado. É que eles não sabem o que são os trovões. Eles estão dizendo contra o nome de Brana, assim como os judeus diziam que o nome de Jesus era um falso Messias. Eles estão dizendo que o nome Brana é falso para novo nome. E quando ele se fala em encarnação, eles falam assim, Deus esteve em William Brana. Deus esteve, só que eles não têm coragem de falar o que Brana falou na sua mensagem, o desvelar de Deus, parágrafo 281. Ele diz, Moisés, naquele tempo, Deus chamava Moisés. Deus chamava Noé, Deus chamou Jesus. Só que Brana não podia dizer Deus chama Brana hoje. Era o mistério da terceira etapa, era o mistério do sétimo selo. Quem tem que falar isso é a esposa de Cristo que comeu o livrinho e pode falar estas coisas agora. Mas você tem que saber falar estas coisas. Assim sendo, aqui estavam os perseguidores religiosos, os judeus maldizendo este Jesus, o qual era para eles um Messias falso. E aqui estavam os demais rindo com deleite, zombando asperamente do nome de um novo Deus, que para eles nem sequer era Deus. Eles estão zombando do novo nome de William Brana. Eles zombam, porque para eles nem é o nome de Deus hoje. E se eles examinassem a mensagem e vissem que houve um filho do homem há 2000 anos atrás, e aquele filho do homem que estava na terra pregou que ia vir outra manifestação dele, do filho do homem. E o filho do homem é a palavra, e a palavra chamava Jesus. O filho do homem é a palavra no oeste, mas a palavra no oeste chamou Brana, não chamou Jesus. Por isso Jesus diz, eu sou o primeiro e eu sou o último. Porque eu sou o primeiro aqui, há 2000 anos atrás, mas sou o último aí em Brana, fazendo obras maiores, Deus num corpo. Eles entenderam isso? Não. Vou terminar aqui. Porém, aquele grupo da falsa vinha que queria corromper aquele nome, ficava nas trevas como lobos ocultos, esperando entrar e destruir. Porém, os santos de Deus suportavam a prova e preservaram a palavra e o nome.
Eu sei. Pastor, você está lendo aí, por que você não faz do jeito que está escrito? Você tem que preservar a palavra e o nome Jesus. Isto foi dentro das eras, que eu fui batizado em nome de Jesus Cristo. E continuo batizando o povo em nome de Jesus Cristo até o arrebatamento. Eu continuarei fazendo isso porque o nome de Jesus Cristo é para redenção. Agora, esse nome agora é para revelação, é sinal eterno. Se você ler Isaías, eu te dou um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Já está em Isaías 7, Isaías 9. E quando ele nasceu, como ele chamou? Jesus. E agora no final dos tempos, parado na brecha, parágrafo 137 a 155, te dou um sinal eterno. Outra vez, Deus vindo e falando de Bíblia para o profeta do dia, te dou um sinal eterno. Olha para aquela montanha, quantos picos tem naquele monte? Diz, tem 7. Quantas letras tem seu nome? B-R-A-N-H-A-M. 7. Foi William Branham que citou. Leia a mensagem. Deus diz, é um sinal eterno. Por que você não toma isso? Deus não diz um nome eterno, Deus diz sinal eterno. Meu nome é Eu Sou. Isto é eterno, ele disse. Ele falou para Moisés. Moisés perguntou, Senhor, se eu chegar no Egito, eles vão perguntar qual é o seu nome. Irmãos, eu estava pensando nisso. Moisés, um poderoso profeta, pregou sem saber qual era o nome de Deus. O povo naqueles dias não sabia qual era o nome de Deus. Moisés perguntou para Deus, Senhor, se eles me perguntar lá qual é o seu nome, que lhes direi? Se eles soubessem, eu não tinha que perguntar. O que eu vou falar para eles? Diga para eles, Eu Sou me enviou a vós. O que é isso? Eu sou. Aí Jesus veio aqui na frente, Eu sou. E eu sou o primeiro e o último. Olha nos dias de Brana, eu sou. Outra vez. É o meu nome, eternamente. Agora deu um sinal eterno, é Brana. Sinal eterno está escrito nessa mensagem, parado na brecha, parágrafo 137 a 155. Está escrito, lá está escrito assim. Sinal eterno é Marion Bran. Está escrito. Quando Deus perguntou para ele, e a Bíblia, lá quando Deus falou com ele, não era um anjo, o Senhor me disse. Mombrando diz, o Senhor me disse, só existe um Senhor. Deus deu um sinal eterno. Irmãos, quando Deus está num homem, você tem que respeitar o homem, o ministério e o nome. Você tem que saber que Deus tomou por completo, e Deus deu parte do nome dele para irmão Brana. Parte do nome dele, porque Deus estava nele. Então deu parte do nome dele para ele, para irmão Branco. Tudo está completo. O que eu preciso é crer, isso eu creio. Aquilo que tem que ser clareado mais, será clareado. Deus vai clareando. Você já notou quanta luz já chegou depois de tudo isso? Quanta luz está dentro da própria mensagem. Por que o povo não vê? Porque agora é tempo dos inimigos correrem atrás de nós por causa da palavra. Qual palavra? Cura divina, ninguém corre atrás de nós por causa de cura divina. Batismo com o Espírito Santo, falar língua estranha. Não, se você falar língua estranha, até os pentecostais vêm para cá. Se você quiser fazer um trabalho de cura divina, você vai chamar os outros para cá também. Vai trazer eles para cá também. Vamos encher essa igreja. Qual palavra e qual nome que faz o inimigo pentecostal, o inimigo da primeira e segunda etapa, correr atrás de nós? Qual palavra e qual nome? 7 trovões revelados. É a palavra do dia. Novo nome, Brana. É a palavra e o nome que faz o inimigo correr atrás de nós como rio. Mas o Espírito Santo arvora, levanta a bandeira contra eles, a nosso favor. Pai Celestial, obrigado pela palavra da hora, pela mensagem que o Senhor dá a cada instante. Somos responsáveis por aquilo que pregamos
e sabemos que está dentro da mensagem do seu profeta. Não tenho medo de falar sobre Deus encarnado. Se Deus estava encarnado, ele tinha o nome naquele dia, daquele homem. E assim como o Senhor estava encarnado em Jesus, o seu nome era Jesus. Mas o seu profeta diz que quando Jesus venceu e ascendeu, ele recebeu um novo nome, que seria revelado nos trovões. E o seu profeta diz que os trovões foram revelados nos 7 selos. Obrigado, Pai. Obrigado. Porque isto é a verdade do dia. Nós cremos em nome do Senhor Jesus Cristo. É a mensagem que dá fé de rápido para levar esse povo à glória. E quem não crê, não consegue fé de rápido, porque primeira e segunda etapa não tem fé de arrebatamento. Somente tem fé para a cura divina, muito mal ainda, diz o seu profeta no primeiro selo 35. Mas agora, Pai, revelado os 7 trovões, isso dá fé. O Senhor trabalhou com 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor trabalhou com 5, Jesus, graça, fé. E agora o Senhor trabalhou e está trabalhando em 7. Obrigado por isto. BRANHAM. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor está trabalhando através de um nome de revelação, não de batismo nas águas, mas de revelação, batismo de trovões, para a sua igreja, sua esposa, subir no rápido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.